voltamos então aqui com o programa Jornada Feliz. E agora nós passamos para a Hora da Notícia, onde o assunto que nós vamos falar hoje aqui é sério, né? O tema, em 2021, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, haverá uma crise humanitária no planeta que será a maior desde a Segunda Guerra Mundial. E hoje aqui no programa nós queremos falar sobre problemas e soluções para esse cenário, né? E por isso trazemos aqui no nosso programa hoje o professor e palestrante Wesley Ferreira de Paula, que ele também é consultor e diretor, né, da GEIN Consultoria, que auxilia aí muitas empresas, né, no suporte com relação ao planejamento do seu negócio. Bom, pessoal, e vamos conversar então com ele. O professor já esteve aqui conosco em outros momentos. Professor Wesley, seja sempre muito bem-vindo aqui no programa Jornada Feliz. Para nós é sempre uma alegria recebê-lo aqui. Muito boa tarde, a alegria é toda minha, não só a alegria, mas a honra e a satisfação de poder estar falando com você e com todos os nossos ouvintes. Ok, bom, pessoal, daqui a pouco ele já vai entrar mais nesse assunto, vai responder algumas perguntas para nós. Mas antes eu queria falar um pouco a respeito dessa crise humanitária que há previsões aí do cenário de 2021, né? Então eu pergunto para vocês, se o ano de 2020 foi um ano da pandemia, que nós podemos concluir que 2021 será um ano onde nós vamos começar a ver, né, as consequências de todo o efeito, por exemplo, de fechamento de empresas, negócios, às vezes de bloqueio, né, da economia, paralisação de muitos setores e serviços. Então 2021 vai ser realmente um ano onde nós vamos poder descobrir o real impacto da situação da pandemia no mundo, né? Ou seja, segundo a ONU, a crise humanitária ela deve se aprofundar e vai atingir aí um número recorde de 235 milhões de pessoas. Gente, é um número assim alto, né, professor, se a gente parar para pensar. Mas há projeções do FMI também, do Banco Mundial e de outras instituições que apontam 2021 também como o início da recuperação da economia mundial. A ONU ela relembra também que a crise de 2020 vai ter aí o seu impacto prolongado entre os grupos que são considerados mais vulneráveis e populações que já viviam aí numa situação delicada. Bom, professor, olhando aí para esse cenário, né, fica muito claro que, assim, algo que nós já percebemos, inclusive nesse ano que nós estamos, que é 2020, que a população mais vulnerável é uma população que, de certa forma, foi e vai ser ainda mais atingida pelos efeitos desse pós-pandemia. Nós vamos começar, então, fazendo uma pergunta para você. Diante de um raio-x do planeta, que foi esse raio-x que a ONU fez, que aponta que a vida das pessoas em todos os cantos do mundo foi abalada de alguma forma pelo impacto da pandemia, aqueles que já vivem, vamos dizer assim, no popular, né, ali no fio da navalha, eles estão sendo atingidos de uma forma mais desproporcional e dura, né, pelo aumento dos preços dos alimentos, o aumento da cesta básica, a queda também nos rendimentos, né, programas de vacinação que foram interrompidos durante algum tempo, a questão do atendimento também da saúde e a gente pode pôr também aqui nessa conta o fechamento das escolas. Ou seja, a crise ela vai ter um impacto prolongado entre os grupos mais vulneráveis, né, e populações que já viviam uma situação delicada, como nós falamos aqui. Diante desse cenário, professor Wesley, quais serão os grandes desafios para o Brasil e vamos dizer assim até mesmo para a cidade de Uberlândia, né, na sua experiência que você já tem nessa área de negócios e consultoria? Bom, se nós dividirmos o problema em 3 grandes grupos, talvez fosse mais claro de explicar aquilo que particularmente eu enxergo. Eu diria que o primeiro grande problema tem a ver com os governos. Neste ano nós vamos atingir cerca de 100% do PIB, ou seja, da produção de riqueza brasileira, em dívida. Os governos estão absurdamente endividados e deficitários. Então, se eles não têm recursos, como eles podem agir para ajudar quem quer que seja? Esse é talvez um dos grandes problemas, porque você não vê mais aonde arrumar dinheiro para dar para um governo. Quem vai emprestar dinheiro para o governo? Quer dizer, eles vão conseguir durante algum tempo, mas não por muito. Então, provavelmente, os governos eles vão agir para cobrar impostos dos indivíduos, dos cidadãos,
cada vez mais, né? Então as pessoas estão sem dinheiro, mas vão ser mais cobradas, provavelmente. É um cenário triste, né, professor? Infelizmente, nossa. Exato. Mas assim, é possível vencer, né? Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Em toda crise há oportunidade. Em todo momento que há angústia, há também possibilidades fantásticas que você pode usufruir. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão do déficit dos governos é um grande problema e que esse problema vai se apresentar de maneira mais forte no ano 2021, muito provavelmente. E assim, inclusive no Brasil, a gente sabe que teve a questão do auxílio emergencial, né, que foi liberado, algumas pessoas ainda estão recebendo as parcelas, mas vai ter um período que isso vai acabar, né? E aí a conta, na verdade, vai vir para o cidadão. Assim, para o cidadão. Isso, exatamente. Na verdade, a conta sempre é do cidadão, sempre é do indivíduo, é seu, é meu, né? Nós é que temos que enfrentar as coisas e a soma minha, sua, ou seja, de todos nós, enfrentando individualmente, é que resolve o todo, né? Mas nós temos essa grande instituição chamada governo, nos seus mais diferentes níveis, e eles estão gastando muito mais do que recebem. E nesse momento, por causa da pandemia, por causa dessa situação de fechar as economias, então muito pouca gente está pagando imposto. Então, naturalmente, como eles continuam gastando como antes, eles estão gerando um déficit enorme, algumas instituições falando em torno de 20% do PIB, o que é uma montanha de dinheiro. E quando você gasta, em algum momento você tem que pagar. Ou seja, em 2021 a gente começa a ter que pagar essa brincadeira ou essa situação difícil que foi ou tem sido o ano de 2020. Com certeza esse é o primeiro grande problema. Ok, professor, e assim, como nós estávamos falando aqui sobre a questão do desafio, né? Diante desse desafio, desse cenário difícil do próximo ano, o senhor, com o conhecimento que você tem de economia, de finanças, de gestão, né? É um mestre aí da Academia da Prosperidade, aqui em Uberlândia. O que seria, vamos dizer assim, uma proposta para o enfrentamento à crise, né? Até mesmo no âmbito local ou até mesmo nacional, diante desse cenário difícil, que não vai ser só para Uberlândia, para o Brasil, mas é no mundo todo, do seu ponto de vista? Aí depende da pressa que você tem para o problema. Mas nos anos 70, por exemplo, o Philip Kotler fez uma equipe de estudos e que basicamente estudou lugares durante cerca de 25 a quase 30 anos que, mesmo diante das mais diferentes crises, conseguiram sair delas, né? E o que ele identificou foi uma coisa aparentemente até bobinha ou fácil, ou talvez não, mas é bem simples de explicar. O que é que faz um lugar sair das crises e a sociedade ficar melhor? Em primeiro lugar, se a vida ficar mais simples, ou seja, mais fácil. Se o que nós estamos vivendo hoje é muito difícil, de você conseguir uma coisa, de você conseguir um documento, de você conseguir abrir uma empresa, de você conseguir fazer um negócio e tal, a sua vida dificulta e a crise piora mais ainda. Então as nossas autoridades, os nossos empreendedores e as pessoas vão simplificar a vida ou vão dificultar a vida? Se nós como um todo facilitarmos a vida, ou seja, a vida for mais fácil de conquistar as coisas, menos difícil de ter acesso às coisas, mesmo que haja uma tremenda de uma crise, ela tem a tendência de começar a caminhar para resolver. A segunda descoberta de Philip Kotler é que a relação custo-benefício, ou seja, as coisas proporcionalmente têm que ficar mais baratas. Então, por exemplo, nesse momento os aluguéis aqui estão ficando mais caros ou mais baratos? Mas não só os aluguéis, você ir a um restaurante está ficando mais caro ou mais barato? Tudo está ficando mais caro. Então, se você está falando que tudo está ficando mais caro, a tendência de piorar é muito grande, na média para as pessoas. Porque a relação custo-benefício, ela tem que ser melhor para as pessoas. Quanto mais fácil for ficando, mais você começa a sair da crise e todas as pessoas começam a querer ir para aquele lugar em que a relação custo-benefício é mais branda, é mais favorável, porque aquilo ali ajuda as coisas a resolver. E existe uma terceira coisa que eu vejo de longuíssimo prazo, a meu ver, né? Nos anos 70, o mundo, de uma maneira geral, abandonou o padrão ouro. O que era o padrão ouro? Eu gasto só se eu tiver o recurso. Primeiro eu tenho recurso, ou seja, os governos só poderiam gastar
se tivessem ouro suficiente para provar que aquele dinheiro existia. E a partir daí nós começamos a gastar sem ter que ter o ouro. Então, no nível do indivíduo, por exemplo, as pessoas estão muito endividadas, usando muito cartão de crédito, sabe, cheque especial, parcelamento. As pessoas pensam muito desse ponto de vista. Na verdade, existe um princípio milenar de mais ou menos 4.000 anos, chamado princípio de Arcade, que diz o seguinte: antes de gastar, ganhe o dinheiro. Então, se você quiser mudar de vida do ponto de vista do dinheiro, pare de comprar prazos, comece a pagar suas contas. Aliás, é muito improvável você ter prosperidade sendo uma pessoa devedora e principalmente viciado em dever, não é? Então você pode dizer assim, mas aí eu fico com dificuldade de ter acesso às coisas. Muito provavelmente para você dar Durante um tempo, pelo menos até dar uma organizada, né? Eu diria que para você dar um salto, você tem que agachar um pouquinho, né? Então, ou seja, você tem que diminuir um pouquinho o seu tamanho para poder pular, não é? Então é mais ou menos isso, né? Nesse ano 2021 vai ter muita gente fazendo isso, trabalhando para liquidar as suas dívidas, trabalhando para pagar isso, pagar aquilo, regularizar. E aí, quando você faz esse tipo de coisa, tudo favorece. Eu vejo, por exemplo, muita gente passando por tremenda dificuldade hoje, não porque a crise acabou com o negócio deles ou acabou com a vida deles, não, mas é porque eles já vinham com o hábito de anos e anos e anos de estar gastando mais do que ganham. E se você faz isso, gasta mais do que ganha, o que acontece? Na primeira crise, você é afetado. É como se você pensasse naquela história da formiga e da cigarra. Nos tempos de bonança, como é que você foi? Você estava gastando o dinheiro, aliás, não só o dinheiro que você tinha, mas muito mais do que você tinha, ou seja, você estava gastando assim como se o mundo nunca fosse acabar, aquele dinheiro fosse infinito, ou você estava guardando para o momento da intempérie, quando o problema surgisse. E eu posso lhe afirmar claramente que mesmo havendo crise nesse momento, mesmo havendo dificuldades, as pessoas que estavam guardando no tempo da fartura estão se aproveitando agora, porque agora está mais fácil para comprar as coisas, comprar imóveis, comprar N coisas, né? Há promoções nas lojas para as mulheres que gostam de comprar uma roupa. Tudo. Eu andei comprando umas roupas na promoção, exato, viu, professor? Tudo está mais fácil, né? Então... nesse ponto de vista, sim. Ei, professor, e assim, com a sua experiência que você tem, estando aconselhando empresas aqui de Uberlândia, a gente sabe que houve o fechamento de portas de muitas empresas, de comércios, né, que fecharam as portas aqui em Uberlândia assim, de uma forma definitiva, inclusive até veículos do meio da imprensa. Né, eu fiquei sabendo de umas revistas aí que fecharam as portas. Quais são, na sua opinião, os desafios para o cenário da cidade de Uberlândia para o ano que vem? Então, Uberlândia é uma cidade logística, ou seja, a logística favorece Uberlândia. Então, a tendência de Uberlândia ser menos afetada pela crise, aliás, receber até alguns benefícios interessantes, né? Porque nós temos aqui um modal logístico terminando de ser instalado, que está certamente atraindo negócios para esta região. Você tem negócios da área da mineração regional, que vai gerar possibilidades mundiais para essa região. Então tem coisas de bastidores acontecendo que favorecem muito a nossa região. Certamente aqui provavelmente não vai ser atingido como o resto do país ou o resto do mundo. Embora a crise é real, ela é real, mas aqui não é tão grave quanto em outros lugares. Eu atuo em 23 estados, por exemplo. Então eu conheço realidades de pelo menos 23 estados brasileiros. E eu posso lhe afirmar que este lugar aqui é um dos melhores do país para se estar. É por isso que eu gosto do professor. Gente, ele é otimista. Mas ele é otimista porque ele está se baseando em fatos, né, professor? Sem dúvida. O senhor não revelou aqui, mas eu sei que tem fatos aí. Com certeza. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Professor, a gente falou aqui a respeito, né, da Segunda Guerra Mundial. Que, assim, se a gente for olhar na história, foi um momento que alterou-se completamente a configuração do mundo, né? Houve uma mudança muito grande. O chamado pós-guerra, a gente sabe que foi um momento muito difícil, mas impunha aí grandes desafios às populações, como também aos governantes de todo o mundo. E assim, houve uma grande devastação na época na Europa, né, na Ásia,
teve que haver assim, um amplo esforço de reconstrução econômica e social a nível internacional, ou seja, foram entes de vários governos que tiveram que se unir para conseguir enfrentar. E eu pergunto para o senhor, qual é o caminho da recuperação para o nosso país, professor? Veja bem, essa questão da recuperação dos lugares tem a ver com aquelas 3 premissas de Philip Kotler que eu apontei aqui, a grosso modo, falando de maneira bem simples, né? Eu posso lhe dizer que eu sou filho de imigrantes, né? Meu bisavô, ele era alemão e o meu avô também. Então eles vieram para o Brasil para não passar por aquilo que a Europa, que você está citando aí, sim, passou. Então nós chegamos aqui e de uma maneira, eu não estava na época, né? Estava meu avô. Mas ouviu as histórias, né, professor? Não, eu em grande parte eu vivenciei daquilo, porque a minha família, para chegar aqui, teve que abrir mão de tudo que tinha lá. Então eles chegaram aqui basicamente com a roupa do corpo e não falavam a língua. E estavam num país, portanto, de uma cultura absolutamente diferente, mas tinham que sobreviver. E o que eles aprenderam dos brasileiros, e eu concordo com o que eles sempre falavam para mim em alemão, é assim, basicamente, o brasileiro é um povo terno e um povo que abre as portas àquele que quer trabalhar. Eu vejo isso com clareza com os venezuelanos, né? Os haitianos também, sim, tem uma boa parte aqui. Eu tenho tido mais contato com os venezuelanos, porque nós ajudamos processos de recrutamento e seleção em vários lugares do país e nós estamos tendo contato com esse pessoal e ajudando a contratar vários deles, né? E nesse processo de contratação eu não tenho visto nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de dificuldade. Muito pelo contrário, até surpresas positivas na maior parte das vezes. Por quê? Porque é muito comum, por exemplo, nós marcarmos um processo seletivo, o brasileiro, nós chamamos o brasileiro, convocamos, a pessoa trata e chega na hora e não aparece. É muito, muito comum, mas é incomum com o venezuelano. Ele aparece, você dá o trabalho e na maior parte das vezes ele se esforça além do dever. E aí ele começa a ser referência. É claro que existem casos não tão bons, mas na maior parte das vezes é isso que acontece. Eu vejo pela minha história que isso também é uma verdade. Eu olho para a história da minha família e vejo quantos meus avós, os meus pais lutaram para se colocar, lutaram para trabalhar. Não era incomum vê-los até meia-noite, 11 horas da noite trabalhando, acordando cedinho e se esforçando. E eu acredito piamente no provérbio popular que eles aprenderam com os brasileiros, que era assim, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos trabalhar porque nós vamos vencer. Porque nada resiste ao trabalho duro, como dizia Winston Churchill. Se você enfrenta uma crise, mas se você trabalha, se você não tem medo de se esforçar, as portas vão se abrir para você. Porque simplesmente existe trabalho. Existe necessidade e você está ali dizendo assim, eis-me aqui, eu estou aqui, por favor, me dê uma oportunidade e com o seu esforço você faz isso acontecer. Eu presenciei isso na minha família que chegou aqui só com a roupa do corpo e construiu grandes coisas e fez uma grande história. Então eu me sinto meio alemão, meio brasileiro. Eu tenho a cultura brasileira, mas tenho também a cultura alemã, de ter presenciado tudo isso e visto essa história real. E vejo com as pessoas que nós selecionamos, que são venezuelanos, né, que estamos tendo contato, que eles estão passando por algo semelhante. Eles estão chegando aqui, às vezes, só com a roupa do corpo também, a maioria. Estão pedindo uma ajuda, mas na maior parte das vezes o que eles estão pedindo de ajuda é o seguinte, me dê condições de trabalhar. É a única coisa que eles pedem, sim, né, professor? E eles precisam. Então, o que ocorre? Eles vão lá, se esforçam e fazem o melhor que podem. Então, o que eles estão tendo? Estão regularidade nos seus empregos, regularidade nos seus empreendimentos, estão trabalhando e alcançando. Daqui a alguns anos, eles vão estar fazendo história como brasileiros, assim como eu sou. E assim, é algo, sabe, professor, o senhor tocou aí no assunto dos venezuelanos, eu até me lembrei de um episódio que esse ano, de 2020, em fevereiro, eu estive na cidade de Curitiba, né? Que eu fui participar de um concurso lá. E aí eu peguei o Uber e o Uber estava conversando comigo, falando que assim, a Curitiba tem recebido também muitos venezuelanos. E aí ele estava me contando a história de uma passageira que ele
tinha transportado. E assim, me chamou a atenção, porque era uma venezuelana, professora lá na Venezuela, e ele me contando que ela veio, né, se mudou para o Brasil, veio com a filhinha dela, porque lá ela estava dando aula e o salário, né, que ela ganhava, dava para, no final do mês, o salário do mês, comprar um frango. Então, assim, é uma coisa que assusta a gente, né? Você fala, como assim, né? A pessoa vai trabalhar e aí, de repente, o salário só vai dar para comprar aqui. Então, é uma inflação muito alta, né, professor? Então, assim, a gente sabe que não é fácil, né? Eu tive, há um tempo atrás, um contato com um grupo de haitianos aqui em Uberlândia também, que eles estavam morando numa favela. A gente foi fazer um trabalho social e, de repente, a gente se deparou com um grupo de haitianos que eram umas 15 pessoas. Só uma compreendia o nosso idioma e repassava para os outros, né? Então, assim, acho que o brasileiro, ele tem realmente esse hábito de receber as pessoas bem, essa empatia, de se colocar no lugar do outro. Acho que o Brasil é um país que ele é muito coração, né? Se a gente for falar, né, professor, ele é muito coração. Professor, e assim, muito interessante também essa sua história com a sua família, né, como você falou aí, que teve que ter garra, né, para sair de um outro país, vir para cá, né, sem saber como seria recebido, e trabalhou e venceu, né, professor? Eu presenciei coisas até um pouco, talvez mais radicais, né? Assim, eu presenciei não totalmente, mas minha mãe me conta, em especial, o meu avô me contava, que eles chegaram aqui não querendo participar daquilo que os seus irmãos alemães estavam fazendo na Europa. E ao chegar aqui, os alemães da Alemanha queriam persegui-los porque eles não estavam lá para ajudar aqui. Mas, pouco depois, nós começamos aí com a Segunda Guerra Mundial, e o Brasil entrou na Segunda Guerra contra a Alemanha. E então, eles ficaram reclusos num campo de concentração aqui no Brasil. Houveram campos de concentração para brasileiros alemães, ou seja, de origem alemã, e japoneses. É claro que os campos de concentração aqui, eles eram fichinha em relação aos que haviam na Europa. Basicamente, eles estavam num cercado grande, como se fosse uma grande fazenda, não podiam sair dali, não podiam ouvir rádio, não podiam ver jornal e tal, mas durante os anos da guerra, eles tiveram que estar ali, trabalhando, plantando, etc. E logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, a comunidade em que os meus parentes estavam, eu não havia nascido ainda, foi proibido de falar a língua alemã. Tiveram que aprender o português, forçosamente. Eles passaram por tudo isso e depois de um determinado tempo, os meus pais se casaram. Meu pai é brasileiro nato, daquela região do Espírito Santo, e meus avós pediram para que eles saíssem do Espírito Santo, que havia tantos alemães, já que meu pai é um moreno quase negro, e a minha mãe bem branca, mas não loura, falou assim, bom, vai lá para Minas Gerais, lá eles não vão conhecer, tem poucos alemães lá, e eu não tenho o sobrenome da minha família, porque havia um preconceito enorme. Então, essas coisas aconteceram todas, mas ainda assim eu percebia todos os dias. Acorde cedo, durma tarde, se esforce o máximo que você puder. E construímos as coisas e vivemos, tivemos o alimento na nossa casa. É verdade que no começo não havia grande fartura, mas estava ali, né? Porque o homem é digno do seu esforço, né? E se tem uma coisa que eu posso dizer para qualquer um, é exatamente isso. Se as suas mãos estão capazes, se o seu corpo é capaz, vá lá e plante. Vá lá e faça o que tem que ser feito, porque você pode fazer tudo isso chorando, mas você vai voltar sorrindo com o fruto do seu esforço. Ok, professor. Vamos então para a próxima pergunta, né? Lembrando a você, querido ouvinte, que o tema hoje nós estamos falando sobre previsões para o ano de 2021, né? E crise financeira e humanitária, possíveis soluções aí e problemas. Professor, os dados apontam que o número de pessoas, né, afetadas por crises humanitárias é 40% superior aos dados de 2020, segundo previsões da ONU. O total, né, é quase 3 vezes maior que o ano de 2015. No total, 56 países, segundo essa previsão, precisarão de ajuda internacional, inclusive o Brasil, para lidar com os venezuelanos, por exemplo, no norte do país, né, que é uma situação que o senhor já falou. E se todos aqueles que precisarem de ajuda humanitária no próximo ano vivessem em um país, olha só esse dado, né? A gente juntar todas as pessoas que estão aí dentro dessa classe vulnerável, que vão precisar de ajuda,
seria um país que teria a 5ª maior nação do mundo, em questão de números, né, com uma população de 253 milhões de habitantes, segundo a ONU, se for juntar todo esse pessoal num lugar só. Então, assim, é uma mensuração, né, do cenário que a gente está fazendo aqui, mas a gente pode deduzir que é um cenário de recursos reduzidos, como você falou, né, no início do programa, e mais pessoas precisando de ajuda. Aí eu pergunto para você, professor Wesley, qual vai ser realmente a grande sacada, vamos dizer assim, para sobreviver a um cenário desses e o que vai ser, na sua opinião, crucial, né, ao nível de governança tanto público quanto privada, para responder positivamente a esse cenário, né? E ainda assim, vamos dizer, conseguir sobreviver e conseguir deixar a sua contribuição como cidadão, né, do mundo, talvez tentando ajudar também os mais necessitados. Olha, minha mãe mora no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul, ela tem me relatado que está havendo uma invasão de argentinos. Mesmo, professor? Sim, argentinos? Argentinos. Os argentinos estão fugindo do seu país. Exato. Estão indo prioritariamente para o sul do Brasil. É um clima mais parecido, né, com o deles lá. Vamos dizer assim, mais próximo, né? Muito para o Uruguai e na região em que a minha mãe está e meu irmão está, que chama-se Novo Hamburgo, né? Está havendo uma invasão, realmente muita gente fugindo da Argentina, de fato. Isso seria devido ao governo? Sim, será as restrições, o fechamento muito abrupto? Exato. Então a Argentina basicamente está proibido de trabalhar e agora, de acordo com a legislação nova proposta lá... Estão proibidos de trabalhar, professor? Estão trancados, literalmente proibidos de trabalhar e sem assistência governamental. Meu Deus! Então eles estão fugindo e a partir do ano que vem está decretada o fim, se não me falha a memória, o fim de boa parte da propriedade privada. Então eles estão fugindo do país. É uma crise política, econômica. Exato. Isso é muito sério, professor. Não é a primeira vez na história, mas é um fato. Então eles estão chegando muito naquela região, mas os primeiros que estão chegando são empreendedores, pessoas que têm recursos, né? Ou seja, normalmente quem primeiro foge é aquele que primeiro pode. Então, os que primeiro podem estão tendo os recursos, eles estão abrindo empresas, estão abrindo negócios e tal, estão inclusive ajudando a gerar emprego e renda para os seus compatriotas que estão chegando aqui e para brasileiros também. Quando você olha para a história da humanidade, você já passou por isso outras vezes, né? Então, Roma mesmo, quando invadiu o país, era um caos, né? Milhões e milhões de pessoas passavam por isso e transitavam, mas ao mesmo tempo surgiam oportunidades. O problema todo é quando ocorre, talvez, a segunda ou terceira onda, que é quando você começa a receber aquelas pessoas que não têm meios. São aquelas pessoas que estão assim, sem ter onde morar, sem ter os meios para providenciar onde morar. E que vem com a roupa do corpo e somente. Semelhante à minha família. A minha família, basicamente, teve que fazer o seguinte: eu tenho casa, eu tenho imóveis, eu tenho dinheiro, mas olha, eu vou ficar aqui e vou matar ou vou morrer. Então eu vou fugir. Então chegamos aqui, né, eu não estava entre eles, mas é o que eles me contam, chegamos aqui com a roupa no corpo. E agora? Fazer o quê? Né? Mas o que eu posso dizer é que mesmo aqueles que não têm os meios, mas que passaram boa parte do seu tempo, da sua história, plantando conhecimento, ou seja, buscando saber como sobreviver, como lutar para ter uma vida melhor, essas pessoas chegam e acham seu espaço. Vão passar por dificuldades, mas acham seu espaço. Então, o que eu vejo ocorrendo, pelo menos na cidade da minha mãe, pelo menos com os primeiros que estão chegando nessa condição, é que se está arrumando locais temporários para essas pessoas ficarem e, em especial, dando a elas algum tipo de qualificação e tentando ajudá-las a ter algum tipo de emprego ou trabalho. A partir do momento em que você faz isso, ou coisas mais ou menos neste nível, aí tem o aspecto do indivíduo, né? Se ele também não faz a sua parte, aí como é que fica, né? Quer dizer, a pessoa também ela tem que fazer a sua parte, né? Assim como nós brasileiros, tem vários irmãos brasileiros aí que estão nesse momento
padecendo muito, muito, muito com a atual situação. Então, o que podemos fazer? Ajudá-los a não passar fome, a não ser solidário, né, nesses Exato, tempos sem difíceis, dúvida né? nenhuma. Agora também vamos ofertar meios para que elas consigam fazer a sua parte, mas a partir daí tem a parte da pessoa também, né? E aí a gente chega até num outro ponto, o professor, né, na questão crucial, vamos dizer assim, para o enfrentamento desse cenário, diante dos governos. Os governos têm que se preparar para esse cenário, né, de receber essas pessoas, de repente fazer um cadastro, de criar meios para que elas venham somar, vamos dizer assim, no país, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a melhor forma que você pode fazer isso, além de dar, digamos assim, não permitir que essas pessoas padeçam fome ou problemas mais sérios, é dar a liberdade para que elas possam trabalhar e produzir e vencer, né? É aquilo que eu estava falando no começo. É difícil a gente fazer um negócio no nosso país, é difícil lutar no nosso país, em grande parte eu acho que sim, sabe? A burocracia, ela é grande, há reformas que elas precisam ser feitas, né, por exemplo, com relação à reforma política, reforma tributária, que o país depende para que haja grandes avanços, mas a gente pode dizer, professor, que é um país livre, né, e um país livre onde as pessoas elas têm a oportunidade de trabalhar, como você disse, e isso é muito positivo. Sem né? dúvida. Não é à toa que tantas pessoas estão querendo fugir para o nosso país, né? Porque aqui nós temos terras férteis, nós temos um bom clima, sabe? Nós temos um povo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por outros países, eu tive. Eu vejo que o nosso povo tem um coração diferente, sabe? É, professor. Eu acho de receber o próximo mesmo, né? Que bacana, né? É. Bom, professor, e como a gente falou aqui, será que a gente pode prever que talvez em 2021 a gente vai ouvir falar mais ainda desse cenário de migração, né, de pessoas saindo de outros países? Porque o que a gente vê aqui, o cenário da pandemia, né, ou acho que até antes mesmo da pandemia, durante eleições no mundo, ele trouxe também uma crise, vamos dizer assim, política. E no pós-guerra a gente viu isso, né? Uma crise política dos muros que se levantaram, né? Muro de Berlim. Então, acho que a gente pode esperar uma crise política aí também. Porque, por exemplo, com relação à pandemia, a gente sabe que há muitas especulações, né? Então, tem especulações com relação à China, né? Com relação aos Estados Unidos, né? E as pessoas vão falar, será que vai ter uma guerra fria novamente? Acho que haverá. Acho que já está acontecendo, inclusive, né? Até porque nós temos um grande problema que é geopolítico, de saber quem é que vai ser a nação que vai dar as cartas no mundo, né? Esse problema ainda não se resolveu, né? E 2021, acredito que nesse quesito vamos ter grandes emoções, com certeza. Agora, se você olhar para a história, eu sei que o ano foi extremamente complexo, com certeza. Diferente de todos que já tivemos, né? Todos. Eu de vez em quando me deparo com alguém dizendo assim, nossa, esse é o ano mais difícil da história. Eu falei assim, você já leu sobre 536 depois de Cristo? O pior ano, segundo a Universidade Harvard da história, é este, 536 depois de Cristo. O que aconteceu nesse ano, professor? Até eu quero saber, eu não tenho esse conhecimento. O que ocorreu é que um vulcão na Islândia, enfim, entrou em atividade, a maior atividade já registrada na história, e por causa disso, pelo menos dois outros grandes vulcões também entraram em erupção, provavelmente um na Nicarágua e outro na Europa. E esses vulcões ficaram em atividade durante muito tempo. Então, o que ocorreu? Eles lançaram na atmosfera muito pó. Esse pó, ele criou uma nuvem de pó que fez com que o Sol não aparecesse por 18 meses. Isso em todo o mundo, professor? Né? Na Europa inteira, na Ásia, na China, em grande parte da Rússia, ou seja, na boa parte da África. E aí o que ocorreu é o seguinte, o verão dos próximos 6 anos, a temperatura máxima foi 2 graus. E claro, né, não havia comida porque tudo morreu. Né? Ou seja, basicamente uma grande fome, e junto com isso você teve suspenso e as pessoas respirando. Aquela cinza, né?
Isso, de vulcão, porque não é que só estava negro no tempo, mas vamos dizer assim, o ar também fica poluído. Muitas pessoas ficaram doentes e uma das doenças foi a tal peste bubônica, que matou cerca de 40 a 50%. Então a peste adveio desse fenômeno? Não se sabe, não se pode provar, mas foi no mesmo período. Então, esse fato, ele começou em janeiro de 536 d.C. e provocou um ano terrível, mas não foi só um ano, porque você teve consequências, pessoas tentando sobreviver, várias guerras foram ocasionadas para tentar pegar alimento daquele que tinha com aquele que não tinha, enfim, foi muita morte. Um ano que com certeza as pessoas devem ter liberado o seu selvagerismo para sobreviver. Na verdade o pessoal achava que o mundo ia acabar, na verdade. Então, muita dificuldade a nível praticamente mundial nesse período. E as consequências dramáticas foram por pelo menos 6 anos. E se você prestar atenção, a probabilidade da gente viver algo mais ou menos assim porque você vê, por exemplo, o que se plantou ou o que tivemos no ano 2020 vai ter consequência agora só até 2020, porque teoricamente, se você olhar os decretos, acaba-se em 31 de dezembro. Conversa, a meu ver, vai por alguns anos como consequência. Vou te dar um exemplo assim de consequência ruim, mas entenda, tudo aquilo que tem de difícil tem de oportunidade, né? Vou até repetir aqui, gente, a frase do professor, tudo que tem de difícil tem oportunidade, viu, Carol? Por exemplo, uma das coisas bem básicas, né? Em março, basicamente o que nós fizemos com grande parte dos nossos clientes é assim, olha, toda vez que há uma crise em escala, falta insumo. Porque você para de produzir aqui ou ali e a escala logística dá problema. Então, se falta insumo, aonde é que está o centro da riqueza no momento desse? Quem tem estoque. Meu amigo, você tem estoque para quantos dias? 2 semanas, monte para 6 meses. Compre agora que ainda tem. Então, quem fez isso com o tempo, quando começa a faltar, você começa a ter o estoque que comprou barato e agora está caro. Então você vende caro aquilo que você comprou barato e você se mantém dignamente em pé naquele momento. É o que eu digo, toda crise traz consigo oportunidades. A questão é a seguinte, qual é o lado do copo que você está vivendo? Ele está vivendo meio cheio ou meio vazio? Então, se você olha para o problema, você tem que olhar para o limão e pensar, como é que eu faço desse limão uma limonada? Onde é que está a oportunidade que eu possa aproveitar? Se você viver nessa toada, por mais que haja crise, você vai aproveitar o lado da limonada dessa crise, ou seja, você vai ter oportunidades, né? Se você não fizer essa olhada, você vai estar sempre assim, no meio das lamúrias, das queixas, porque certamente você vai ser uma pessoa atingida, né? Então, essa questão logística ela vai acontecer, já está acontecendo. Grande parte do que está ocorrendo, dos preços que estão aumentando, é devido ao fato de que a cadeia logística foi razoavelmente quebrada, porque eu vou produzir um determinado item, eu preciso de 50 itens que vão ser processados para produzir aquele produto ali, mas 40 não estão disponíveis. Então eu começo a não conseguir fazer aquilo como eu fazia com eficiência de antes, então começa a faltar. Então, se eu, sabendo que a consequência logística vai afetar os estoques, e enquanto eu tenho estoque eu providenciei para que ele tivesse, então naturalmente eu não sou atingido enquanto todos os outros são. Então, essa é uma questão de vantagem comparativa. Você deve caminhar a sua vida sempre com a vantagem comparativa, olhando as coisas sob a lógica da vantagem comparativa, né? Mas assim, a meu ver, a grosso modo, de uma maneira geral, talvez o maior problema nem seja logístico, tem a ver com o indivíduo. O indivíduo que desaprendeu a lidar com dinheiro ou não aprendeu a lidar com dinheiro. As pessoas estão sendo muito imprudentes e insensatas com relação a viver a questão econômica na sua vida, na vida dos seus familiares. Eu vejo hoje uma sociedade um tanto quanto soberba, de pessoas que querem parecer ser aquilo que não são, e para isso elas gastam o que não têm, e quando chega o momento de uma crise, elas não têm meios de enfrentar. Eu diria um amigo nosso, que é nosso cliente lá nos Estados Unidos, basicamente eu estava falando com ele assim, eu não estou aí, mas como é que você está vendo a crise aí? Ele falou assim, olha, eu nunca vi uma crise tão grande, mas eu lhe digo, quem segue o princípio de Arcádio, ou seja, sabe lidar bem com o dinheiro,
está aproveitando como nunca neste momento. Por quê? Porque quando você está fragilizado economicamente, você praticamente dá por nada aquilo que você passou uma vida lutando. E aquele que soube lidar e que tem um recurso agora, compra em condições extremamente favoráveis aquilo que você não foi zeloso, não foi uma pessoa zelosa, né? Como a própria Bíblia diz, se você vai construir a sua casa, mas você não se preparou para fazê-la inteira, quer dizer que você, em outras palavras, em palavras mais modernas, nós podemos dizer que você não tinha um recurso para fazer, entrou numa empreitada que você não tinha recurso, contando com o dinheiro dos outros. Aí, depois de muito esforço, você vê que não tem como, agora você vai dar por quase nada para aquele que se preparou para isso. Então, eu vejo as pessoas levando a sua vida economicamente de forma muito insensata, de maneira pouco lógica. As pessoas estão vivendo o que não podem viver e não estão se preparando para o momento, seja ele qual for. Então, ou seja, é o momento de analisar, né, professor, de refazer as contas, fazer um balanço, né, e como se diz, aquela primeira dica que você deu no início do programa aqui para nós, né, deu um jeito de, como se diz, usar o dinheiro, mas não se endividar tanto, né? Como diz, pega lá a continha do cartão de crédito, tenta zerar ela, trabalhar com dinheiro mesmo, para poder sobreviver. Alguns anos atrás, por exemplo, né, cada um vive da forma que melhor lhe convier. Eu vou lhe dizer como eu fiz. É simples, eu ao conhecer o tal do princípio do Arcade, eu basicamente peguei todos os meus cartões, eu devia ter uns 20, quebrei todos e joguei fora. Eu, certa feita, aqui é uma rádio religiosa, certa feita eu estava visitando um presbítero e um homem muito bem de vida, e eu quero, ao contar essa história para você, quero dizer que você tem o direito de pensar da forma que você pensa, sem dúvida nenhuma, mas me impactou muito a postura desse presbítero. Basicamente, eu cheguei lá, era por volta de umas 11 horas para visitá-lo e não me atinei que era na hora do almoço. Sem dúvida nenhuma, não fui lá para comer com ele, mas ele estava praticamente na hora do almoço e disse: Wesley, você vai almoçar comigo hoje? Aí eu disse: puxa, me desculpe, eu vim aqui só para pedir um conselho, mas eu não imaginei, nossa, eu não pensei, não, mas você vai almoçar e tal. Mas não repara, hoje o almoço não tem feijão. Não tem feijão porque eu não pude ir no banco pegar o dinheiro, eu não tenho cartões, eu não uso isso. Aqui em frente tem um supermercado, todo dia ele me diz assim: compra aqui, pague depois, eu sei que você vai pagar, mas olha, você já pensou se eu chego lá no banco e o dinheiro foi roubado, o banco quebrou, etc. Como eu vou ficar com essa pessoa? Nossa, professor, então, bem assim, então, posicionado, né? Então eu não fui ao banco, então hoje não tem feijão, certo? Porque ele disse assim: ó, eu acredito que aquele livro de Romanos, capítulo 13, diz basicamente assim: nesse mundo você não deve dever nada a alguém a não ser o amor. Eu fiquei pensando, puxa vida, né? Não é verdade? Por que eu tenho as coisas que tenho? Se eu não pudesse comprar a prazo, eu teria. Então essa é uma visão talvez um pouco radical, mas eu via a vida próspera dessa pessoa, como ele lidava com o dinheiro, né? E eu vejo agora muitas pessoas passando por algo semelhante, não porque elas querem, mas porque elas ficaram inadimplentes, agora o cartão não funciona, o banco não dá dinheiro e tal, e elas vão ter que aprender a viver mais ou menos dessa forma. E talvez essa seja uma outra grande oportunidade, que é a oportunidade de aprender a viver com o recurso que tem, não passando daquele ponto. Talvez seja duro, mas seja uma oportunidade de lição de vida que vai fazer muitas pessoas mudarem. Eu vejo vários exemplos de mudanças radicais em função disso. Por exemplo, várias empresas estão fechando seus escritórios, não porque a quantidade de funcionários diminuiu, mas simples, descobriram que poderiam fazer as partes burocráticas online, cada um no seu lugar, fazendo a sua tarefa. Inclusive, aqui em Uberlândia, professor, tiveram alguns call centers que adotaram essa postura. Eu tenho uma amiga que ela trabalha em call center, ela mora muito longe do trabalho, num bairro mais distante, né, em Uberlândia.
E assim, ela está trabalhando em casa e economiza tempo, né, da ida para o trabalho e ao mesmo tempo também a questão do passaporte. Mas vai economizar a maquiagem. No vale transporte, né? Ela vai economizar a maquiagem transporte. que talvez ela usasse para estar lá em público, que agora não está em público, vai usar só a voz, sabe? Ela vai ter uma melhor qualidade de vida, porque vai ter menos esforço no processo de ir e vir, que ela vai começar a ter para si e tudo mais. Mas, do ponto de vista organizacional, nós estamos vendo empresas com muito menos estruturas. Estruturas que significam custos. Estrutura física, né? Sim, é um ar-condicionado que tem que ficar ligado, eu tenho que ter 200 cadeiras, 200 mesas, 200 computadores que agora não preciso ter mais, e a empresa continua funcionando do mesmo jeito. Então eu estou vendo organizações se reinventando, assim como eu estou vendo pessoas também se reinventando para se enquadrar. E eu diria que quando você tem que colocar a cabeça para funcionar, você se torna uma pessoa inovadora. Então eu vou ousar dizer que no ano de 2021 nós vamos começar a ver surgir muitas coisas de pessoas que tiveram tempo e esforço no meio da crise de repensar ou ressignificar a sua existência, a sua caminhada e até mesmo a sua busca pela sobrevivência. E assim, professor, no seu ponto de vista, né, o mundo pós-pandemia, o que vai mudar na nossa vida daqui para frente? Olha, todas as outras crises anteriores provocaram algumas coisas difíceis, porque é a invenção do novo, e algumas coisas muito boas. Eu, quando pensei no que você estava falando, só me veio à lembrança aquilo que Salomão dizia. Salomão, o rei judeu, tido como um homem mais sábio da face da terra. Um dos mais prósperos da sua época. Mais prósperos. Passou por crises imensas e superou todas, mas no final da sua vida ele dizia basicamente que não há nada de novo debaixo do sol e que a vida é basicamente correr atrás de vento. Em outras palavras, isso que nós estamos passando não é novo na humanidade. Alguém já passou. Nós vamos simplesmente passar por isso novamente, porque simplesmente nós vamos ter a mesma, provavelmente a mesma realidade dentro de um cenário um pouco diferente. Mas basicamente, quando você olha para um negócio desse, você está dizendo assim, se não há novo debaixo do sol, o que ocorreu nas vezes anteriores? Quando as pessoas passam por crise, primeiro elas entram numa certa angústia pessoal. Depois elas começam a se repensar e depois elas começam a olhar para o seu interior. E há, normalmente, depois de grandes crises, renascimentos espirituais, de pessoas percebendo que existem coisas que são maiores do que elas e que elas precisam entender, que elas precisam se ressignificar também nisso. Eu estou vendo, por exemplo, pessoas com as quais eu convivia, algumas com as quais eu assistia profissionalmente, que tinham terríveis relacionamentos pessoais, familiares, amorosos, e que estão em fase de conserto pessoal, de pedir perdão, de pedir, por favor, vamos pensar o que pode ser harmônico. Eu estou vendo muitas pessoas tendo benefícios concretos. Nesse ponto é positivo, né, professor? Sem dúvida. Estou tentando melhorar como ser humano, né? Estou vendo famílias serem salvas que até pouco tempo atrás elas não poderiam conversar, mas como agora elas estão precisando ficar muito próximas umas das outras, elas estão tendo a oportunidade de abrir o coração, de chorar, de rir e de falar francamente, né? E de repente pensar assim, eu não percebi esse lado legal seu, sabe? Eu não sabia que você era capaz de fazer essa coisa boa. E também de se redescobrir no sentido de se entender por que faço o que faço. Por que faço como faço? Será que não tem um outro jeito de fazer? Então eu estou vendo, claro, muito sofrimento, mas eu estou vendo também muito redescobrir, muito ressignificar, sem dúvida nenhuma. Ok, professor, eu queria agradecer sua participação aqui conosco, né? Eu acredito que foi uma tarde muito relevante e queria pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? Aquela pessoa que às vezes está ansiosa, né? Que de repente assim 2020 foi uma
uma surpresa, mas que não tem sido tão agradável, né? Num cenário de uma perspectiva boa, como o senhor falou. Eu me lembro certa feita de um homem que gostaria muito de acreditar que o melhor estava por vir. E ele resolveu subir uma montanha muito alta. Mas quando ele começou a subir essa montanha, no meio do inverno, que a temperatura caía abaixo de 20 graus durante a noite, ele não conseguiu chegar até o seu ponto e a noite ficou muito escura e ele começou a descer por uma corda. E quando chegou o final da corda, que não havia mais, aí então ele olhava para aquela escuridão, não sabia se estava longe do chão, como é que ele faria, né? Então naquele momento ele pensou assim, Deus, se você existe, está na hora de me salvar ou me dar um conselho. O Senhor existe? E conta-se na história que uma voz disse para ele assim, meu filho, eu existo. Você acredita em mim? Então ele disse, creio. Se você acredita, corte a corda. Acho que nós estamos passando por algo semelhante, sabe? Está na hora de você viver uma vida mais real, uma vida mais verdadeira. Está na hora de você talvez cortar algumas cordas na sua vida. A história conta que este homem não cortou a corda e no dia seguinte, quando o sol raiou, ele estava pendurado ali na corda, morto de frio, realmente foi sepultado pouco depois, mas estava a 2 metros do chão. Ele só não enxergava. E muitas vezes nós não fazemos o melhor porque nós não estamos vendo, nós estamos dando uma de Tomé. Precisa ver para crer. E aí o senhor chega num ponto interessante, né? O ponto da fé, do acreditar, porque a palavra de Deus nos fala que a fé, ela é a certeza das coisas que nós, né, não vemos, mas que temos a expectativa de que aquilo vai acontecer. Né? Então, assim, acho que a gente pode deixar uma mensagem positiva, professor, no sentido das pessoas acreditarem mais em si, acreditarem nos seus sonhos, né? Terem mais resiliência, força para buscar seus objetivos, enfrentar as dificuldades, né? As barreiras e acreditar em Deus, né? Acima de tudo, busca força, né? No Senhor, porque nos momentos de fraqueza é a força da alegria do Senhor, né? Das promessas do Senhor que traz esperança para o nosso coração, que nos fortalece para continuar a caminhada, a jornada. O estrategista basicamente é uma pessoa que olha para o futuro que gostaria de ter, ou que antevê o futuro e começa a trabalhar por aquele futuro. Começa a se planejar, né, professor? Porque quando ele começa a trabalhar, ninguém está vendo, ele está vendo, né? Ele sabe onde quer chegar, o foco. Exato. E ele olha e pensa assim, puxa, dá para chegar nisso em X tempo ou em X anos. E então ele começa a trabalhar em direção àquilo. Mas é muito comum nós encontrarmos pessoas que vão dizer para você assim, você não vai conseguir, isso é uma bobagem, para que tanto esforço, etc. A pessoa continua a insistir. E aí um belo dia essa pessoa consegue viver aquela realidade sonhada. E as pessoas começam a dizer, mas como? O que aconteceu? O que é isso, né? Então eu vejo como grande verdade uma premissa básica. Se você crê, por que você desiste? Então, por que você está assustado, seja lá com o que for? É assim, eu sei, olha, a dor talvez esteja te alcançando, mas por que você está desistindo? Ou você não crê? Se você crê, meu filho, corte a corda. Essa é a grande questão. Professor, muito obrigada pela sua participação. Se o senhor quiser deixar aí alguns contatos de YouTube, Instagram, para o pessoal que quiser tirar mais dúvidas, né? Conhecer o seu trabalho. Perfeito. Se você quiser conhecer o nosso material, existem mais de 100 palestras minhas publicadas no canal do YouTube Academia da Prosperidade. Entre lá no YouTube Academia da Prosperidade, você vai ver um material farto lá. Aproveite e se inscreva, né? Curta e compartilhe. Se quiser conhecer um pouco da nossa empresa, geinconsultoria.com, você vai achar o nosso portal. Se quiser conhecer também os nossos testes comportamentais, que a gente usa o nosso material de desenvolvimento humano, de recrutamento e seleção, você pode entrar no DEHU, que é dehu.com.br, você vai ver que existe um material muito robusto lá. E se você quiser também entrar nas plataformas de treinamento que a gente usa para desenvolvimento humano, está academiadaprosperidade.com, é um site, você vai ver todo o material lá de treinamento. Nós temos também no nosso Instagram o GEIN Consultoria, né? E você vai ver lá um amplo material desses 30 anos de história
com empresas, pessoas e desenvolvimento humano, estratégia, gestão e tal. Eu queria agradecer a todos vocês, espero que tenha sido agradável e positivo a nossa conversa. Dizer que para mim foi muito feliz e confortável, é sempre uma gratificação estar aqui com a Liliane e com todos vocês, tá certo? Servir é uma honra, faz parte da nossa missão e se necessitarem, se for possível, se for necessário, conte sempre conosco. Ok, professor, nós que agradecemos a sua participação. Ok, pessoal, então, né, vocês podem estar acessando o material, conhecendo aí as redes sociais do professor. Eu já ouvi algumas palestras dele pelo YouTube Academia da Prosperidade, vou falar para vocês, olha, vale a pena conferir o conteúdo. E assim, acho que o professor falou algo muito positivo que eu vou guardar aqui no meu coração, né? Porque a gente vê muitas pessoas reclamando desse ano de 2020, professor, mas eu descobri que 2020 não foi o pior ano da história. Teve 536. E foi difícil, né? E eu tenho comentado muito com as pessoas, sabe, professor? E até, assim, você ouvinte, quero compartilhar algo. Todos os anos, as pessoas, elas fazem muitas petições, né? Porque tem toda aquela expectativa em torno do ano que vai entrar. Mas 2020, uma coisa é fato. Foi um ano que ele veio para nos mostrar o verdadeiro valor daquilo que nós já temos, né? A nossa família, as coisas mais simples, e valorizar aquilo que a gente já tem. Né? De ser grato por o que você tem. Esse ano nos ensinou isso, com certeza. Olha, a coisa mais simples, talvez, que eu tenho sentido tanta saudade, é do abraço nos amigos, que a gente não está podendo dar direito, né? É verdade. Então, estou com muita saudade, meus amigos aqui da região que estão nos ouvindo. Na primeira oportunidade, eu vou fazer isso. Ok. Bom, pessoal, esse foi a nossa Hora da Notícia, né? Onde nós falamos aqui a respeito de previsões para o ano de 2021, apontando problemas e soluções. E eu convido você a continuar com a gente, porque daqui a pouco tem momento da palavra, né? Vai ter também um momento de oração. Você pode estar entrando em contato no nosso telefone 3216-3202 para deixar o seu pedido de oração. E no momento da palavra nós vamos trazer aqui uma palavra sobre um final feliz. Eu pergunto, você quer ter um final feliz? Será que a palavra de Deus ensina que há um caminho para ter um final feliz em todas as áreas da sua vida? Daqui a pouco eu te conto. Ok, pessoal? Vou deixar o pessoal da rádio com breve louvor e você da internet, daqui a pouco a gente volta.